Olá pessoal, eu sou Thiago Pontes, seja bem-vindo ao meu canal Pontes Astrologia. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2026. São 21 horas e 15 minutos pelo horário de Brasília. Hoje eu trago como tema Júpiter direto em Câncer, modo turbo ativado e pés no acelerador, apertem os cintos. O Júpiter ele estava em movimento retrógrado, né, por esses últimos meses, e agora ele vai retomar o movimento direto para sair de Câncer. Então, até 30 de junho, Júpiter vai retomar os graus por onde ele passou, por onde ele já tinha caminhado, e vai finalizar a sua trajetória por este signo até adentrar em Leão, quando a conversa lá vai ser outra. Antes de mais nada, vamos destacar o que significa o Júpiter em si. Vejam que ele está aqui, no grau 15, né? Ele vai retomar o movimento direto amanhã, dia 10 de março, ao meio-dia e meia. Então, ele vai retomar o movimento direto, vai repassar por todos esses graus aqui e vai sair para Leão. E o que significa o Júpiter? O Júpiter ele tem relação com tudo que se expande. Ele é expansivo. Tudo que é grande volume, tudo que é exagerado. Ele vai trazer questões do otimismo, do positivismo, daquela alegria, da festança, né? A generosidade, o entusiasmo. Ele vai trazer questões de filosofia, sabedoria, aquele conhecimento profundo, conhecimento distante. Ele vai trazer questões sobre psicologia, viagens distantes ou viagens internacionais, questões também como judiciário, né, a justiça, o poder judiciário, os advogados, os operadores do direito de modo geral, magistrados, procuradores, defensores públicos. Ele representa essa turma, certo? Então, ele vai pegar todo esses assuntos, né, referentes a igrejas, líderes religiosos, né, pessoas que estão, né, referente a estrangeiros, turistas, né, e vai também falar de assuntos como harmonia, aspirações, tolerância, né, só que também Júpiter fala sobre negligências e imprudências. Então, assim, o Júpiter ele tem o seu lado positivo, ele é conhecido na astrologia como um grande benéfico, só que todo planeta tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. E o Júpiter não é diferente. Ele tem esse lado positivo de expandir as coisas, mas nem tudo que se expande é algo positivo. Você pode ter aí uma grande quantidade, por exemplo, de água sendo jorrada. Isso é positivo ou negativo, depende do contexto. Né? Uma grande quantidade de água da chuva invadindo imóveis, por exemplo, é complicado. Né? Tanto que nós estamos vendo aí muitos imóveis sendo alagados de forma assim com chuvas torrenciais. Por quê? Porque Júpiter está em Câncer, ele está em signo de água, ele está exaltadíssimo. Ele está exaltadíssimo ainda, principalmente nesse grau 15. Então, assim, tudo é muito exagerado. Tudo é muito exagerado. E o Júpiter em Câncer, né, por ele estar exaltado, ele vai trazer questões sobre prazer, sobre tudo aquilo que é exagerado, né, o prolífico, né? Vai falar de sentimentos ou amores muito profundos, né? Vai falar das questões caridosas, vai falar daquilo que é muito intuitivo, porque o Júpiter ele tem aquela coisa da conexão com algo que está além do nosso mundo, com aquilo que está distante, com aquilo que está, né, lá no espaço ou em algum lugar que a gente não vê, porque o Júpiter ele não é só regente de Sagitário, ele é regente também de Peixes, tradicionalmente. Então, tudo que é questões da espiritualidade,
de proteção espiritual tem também relação com o Júpiter, tá? Vai falar de questões de receptividade e a importância para a família, proteção para a família, tá? Benefícios em imóveis, né? Benefícios para as mulheres, benefícios e proteção também, né? Não só para as mulheres, mas para menores de idade. Ou questões de legislação, né? Como nós estamos aqui no Brasil, né, passando aí, mas em muitos lugares do mundo, pelo que eu estou vendo, né, teve uma quantidade absurda de feminicídios e tentativas e outras violências aí contra as mulheres, menores de idade. Então, assim, o Júpiter ele vem para quê? Para reger, ele vem para trazer legislações específicas referentes a estas pessoas, para protegê-las, certo? Então, o que nós tivemos aí? Ontem, inclusive, no domingo, saiu publicado uma nova legislação no Diário Oficial da União acerca de uma nova lei, de uma lei que, na verdade, ela não traz uma nova tipicidade penal, mas ela traz mais uma proteção, ela deixa de forma ostensiva que não há relativização de relacionamento com menores de 14 anos. É claro que não é para ter, né? E teve um desembargador infeliz, né? Um desembargador mau caráter lá em Minas Gerais, que foi e deu uma decisão, né? Absolvendo um sujeito que teve, né? Um sujeito de 30 e poucos anos que teve relação com uma de 12. Isso não é possível. Isso não é cabível. E esse desembargador foi, né? Juntamente com outro infeliz também, foi lá e votaram para absolver o cara. Esse né, que ficou aí muito marcado porque começou a surgir um monte de casos aí contra ele, ele voltou com o voto dele para trás por conta de pressão social. Porque por ele teria deixado daquele jeito, né? Então, assim, essa lei veio novamente para proteger quem? Os menores de idade e as pessoas incapazes, certo? E com relação às mulheres, nós vamos precisar de mais mecanismos para proteger as mulheres, porque, nossa, é uma crescente, quase que 37 casos de feminicídio por dia. Pelo menos o que eu acho que foi o levantamento que fizeram aí no ano passado, aqui no Brasil, né? Mais ou menos a média. Isso não é normal. Não é normal ter nenhum, né? Não tem que ter homicídio de nada. Ninguém deveria morrer nas mãos de ninguém. Mas muito menos ter um feminicídio, né? E numa quantidade dessa absurda. Então é o momento, né? É o momento que Júpiter está passando aqui para trazer o quê? Pedindo proteção, tá? Outra coisa também foi com relação lá, depois do que aconteceu, que o Felca lá descobriu, né, e fez um belo trabalho aí, revelando os absurdos que aconteciam aí nas redes sociais. E surgiu, então, a nova legislação aí, que é o ECA Digital, né, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, é digital. Então, essa legislação vai entrar em vigor agora, dia 17 de março, na próxima terça-feira. Então, vai precisar aí ter um vínculo aí de identificação muito rigoroso nas redes sociais para saber se o sujeito ele é realmente maior de idade, entendeu? Para saber se realmente o sujeito ele pode ter acessibilidade a determinadas plataformas. Porque tem gente que se declara com uma outra idade, se declara com uma outra data, justamente para tentar fazer, né, para querer driblar o sistema. E não pode, né? Não pode, óbvio que não. Entendeu? E aí teve que ser feito esse ECA digital justamente para dar mais uma camada de proteção aí, né? Fazer com que as redes sociais aí comecem a trabalhar para proteger as pessoas mais vulneráveis. Então, tudo relacionado com essas pessoas, mulheres, maternidade,
Isso aqui também tem relação com Júpiter, né? A maternidade. Pessoa que quer engravidar, pessoa que quer ser mãe, ou até mesmo quem quer ser pai, é o melhor momento. É o Júpiter aqui em Câncer. Claro, depende do contexto, tem que olhar em cima do próprio mapa individual, né? Ou do mapa do cônjuge, que de repente também, né? Queira ter filhos e etc e tal. Então precisa ver, no caso em concreto, se há uma possibilidade melhor. Mas geralmente sim, tá? Geralmente o Júpiter em Câncer, ele é ideal, né? Principalmente no movimento direto, momento ideal para ter uma gestação, né? Ou quando o Júpiter está em ótimo aspecto com a Lua, que nem foi agora, dia 8 de março, que foi um belo de um trígono aí com a Lua que estava em Escorpião, mesmo que em queda, mas estava um excelente trígono, e com trígono com Sol e Mercúrio ainda, né? Mas o Júpiter ainda estava retrógrado, então tudo, quando ele está retrógrado, ele tende a contrair a situação, né? A expansão começa a ser mais comedida, né? O otimismo é mais comedido, a generosidade começa a ser mais tudo que era exagerado fica mais comedido no Júpiter retrógrado. E agora, quando ele vai retomar o movimento direto, tudo vai se expandir. Seja para o lado positivo ou para o lado negativo, não importa, tá bom? E o que tem relação também com quais os outros assuntos que são muito específicos de Júpiter em Câncer? Risco de engordar, né? Coisas gordurosas, a gente tende a comer demais, a beber demais, né? Se esbaldar, principalmente em festas de família, tá? Isso aqui tá muito típico, festas em família também. Você se sente à vontade, come, bebe, e aí você vai se enchendo. Só que isso daí pode ter uma consequência grave, né? Pode ter problema no fígado, pode ter problema nos pâncreas, pode ter problema no estômago, né? Que são tudo partes relacionadas ao Júpiter. São relacionadas, na verdade, com câncer, né? Mas que o Júpiter também está muito ligado a essas áreas, tá? É a região peitoral, né? Pode haver um inchaço, né? Ou uma sensação estranha, alguma coisa do tipo, tá bom? Então tudo isso tem que ser, pode se fazer festa, pode comer, pode, não tem problema, mas tudo comedido, né? Tudo dentro de um padrão comum, né? Não vai se esbaldar aí a ponto de depois querer passar mal, né? Depois de ficar doente, tá? Vai trazer também questões aí de benfeitorias dentro dos imóveis, tá? Seja benfeitorias ou ampliação. Muitas vezes você tem uma casa, tem um terreno grande e você quer expandir, quer aumentar a casa. É um momento muito bom, claro, devendo observar, obviamente, a legislação da prefeitura, né, da sua cidade, e toda aquela questão, né, que vai interferir no IPTU, né, por conta do metro quadrado construído, né, e etc e tal. Mas é um momento propício para isso. Um momento propício para fazer melhorias, né, as benfeitorias na casa, sejam elas benfeitorias úteis, benfeitorias necessárias, as voluptuárias, né? As voluptuárias principalmente, né? Porque o Júpiter, como ele é exagerado, ele vai trazer aí principalmente questões de benfeitorias voluptuárias, que são aquelas que são, na verdade, desnecessárias, aquelas que são por mero prazer, por mero contentamento, mero deleite, né? Como se diz assim. O cara vai lá e faz um jardim decorativo, ele coloca lá, por exemplo, uma piscina de recreação, cria uma piscina de recreação lá dentro do quintal, né? Faz aqueles revestimentos de luxos, decorações luxuosas, tal. Tudo isso é uma benfeitoria voluptuárias, né? Como que se diz no direito civil, entendeu? E tem claro, aquelas que são necessárias, né? Que você tem que fazer para fazer o reparo no imóvel, né? Muitas vezes o imóvel está caindo, os pedaços do reboco estão, né, despencando, você tem que refazer
essa melhoria, essa benfeitoria, justamente para o imóvel não se desvalorizar, para não ter problemas depois, né, juridicamente, se de repente a estrutura desaba. E tem as benfeitorias úteis, né, que são aquelas que você faz muitas vezes uma coisa assim para deixar a situação mais prática no dia a dia. Por exemplo, eu tenho um degrau ali que é alto, né, para você acessar a entrada da casa e você cria uma rampa de acesso, né, há uma acessibilidade, há uma facilidade, tá? Quando você cria uma rampa ali, entendeu? Eu colocou, por exemplo, um elevador para facilitar para uma pessoa que é idosa, né, para quem mora dentro de casa é idoso e poder subir nesse elevador. Ele é útil, né? É, então, assim, ele não é necessário, mas ele é útil, ele facilita a vida prática. No banheiro, na cozinha, não importa, se faz uma outra coisa também para facilitar o dia a dia. Então, esses são benfeitorias úteis, né? Então, essa que é a distinção aí desses três tipos, né? Então, mas de um modo geral, o Júpiter ele está relacionado com essa questão, né, em Câncer e vai facilitar bastante esse período para, se você quiser fazer, é muito bom, principalmente na área interna dos imóveis, tá? Nós estamos no período de chuvas aí terríveis, então assim, dependendo do que você vai fazer, né? Se for do lado de fora é complicado, né? Mas por exemplo, vou mexer com tinta, cuidado, porque dependendo da temperatura também pode não ser bom. Então é só tomar essas precauções, né? Da parte técnica, né? Consultar quem entende do assunto aí, né? E ir em frente, entendeu? Ir em frente. É um momento muito bom, tá? É, apesar de algumas coisas aí virem a ficar caras por conta aí da guerra lá no Oriente Médio, né? Também, né? Só relembrando, né? Só dando esse destaque. Questões aí, então, com legislações sobre imóveis também pode acontecer, né? É muito típico ter legislações aí para a área de construção, principalmente nas prefeituras, questões de tombamento e destombamento de imóveis, é, porque aqui, por exemplo, em São Paulo, tem alguns bairros em São Paulo que está complicado, né? Existe um assédio das construtoras para querer levantar prédio, que é uma coisa assim absurda, né? Ficam aí importunando os proprietários de casas, né, para que eles vendam, querendo oferecer aí um valor michuruca, né, um valor pífio, para a pessoa sair, ficar com medo, eles levantarem o prédio e não estão nem aí, né? Não estão nem aí. Então as construtoras querem porque querem levantar prédio e dane-se o outro. É isso daí. Então tá na hora de também ter um reforço aí legislativo de acabar com isso daí, né? Limitar a quantidade de construções, do tamanho dos prédios e etc e tal, né? Ah, questões com restaurante, legislação muitas vezes sanitária com relação a restaurantes, botecos, bares, né? Ampliação também desses tipos de imóveis, maternidade, inclusive tem até uma maternidade aqui perto de casa que ela começou a fazer ampliação, né? Ela derrubou as casas da onde ela comprou ali e ela está ampliando o espaço dela desde quando o Júpiter adentrou em Câncer. Olha, por incrível que pareça, né? Que Júpiter entrou em Câncer no ano passado, em 2025. Foi mais ou menos nessa época que a maternidade começou a demolir tudo para poder expandir. Tá? Questões também com mulheres gestantes, né? Eu até já tinha comentado, né? Um momento muito bom. Agora, por exemplo, para quem não quer ter filhos, tem que tomar cuidado nesse período. Se você não quer ter filhos, tem que tomar cuidado nesse período, prestar atenção aí para não, né, não gerar uma vida aí desnecessariamente, né? Botar filho no mundo assim e depois não criar direito é complicado, né? Para sofrer é complicado. Então, todo cuidado é pouco, né? E principalmente como isso acontece na sua revolução solar, né? De repente um Júpiter muito bem aspectado com a Lua, aí é um facilitador para vir a ter filhos, né?
questões, por exemplo, com as mães, né? Mães serem beneficiadas, por exemplo, com algum belo presente, com um presente assim bem agradável, um computador, um celular, um tablet, é muito bom, né? Elas vão acabar ficando felizes. Eu acho que as mães nesse ano vão ganhar bastante presentes. É uma tendência de serem presentes muito poderosos, né? Bem generosos, que as mães tendem a ganhar nesse mês de maio. E um dos presentes também que seria excelente para uma mãe, por exemplo, é uma reforma da cozinha, por exemplo, a benfeitoria na cozinha. Cozinha tem tudo a ver com o câncer, né? Que é a questão da gastronomia, né? Então, assim, o Júpiter agora direto vai fazer as coisas fluírem melhor. Claro, dependendo do contexto, pode ser para melhor, mas também pode ser para pior, dependendo do que for, né? Então, todo cuidado é muito pouco, tá bom? E é isso daí, quando o Júpiter vai ficando aí até o dia 30 de junho, né, às 2 horas e 53 minutos da madrugada, e aí ele adentrará em Leão, mas até lá ele vai passar por várias estrelas, vai fazer conjunção com estrelas. Eu vou fazendo outros vídeos conforme ele for ativando outras estrelas, mas já deixo aqui bem destacado que o Júpiter, assim que ele deixar de fazer ativação com a estrela Canopus, que ele está fazendo agora, ele vai ativar novamente a estrela Wasat. Não estranhem se tiver novamente ocorrências referentes a produtos químicos tóxicos e gás. Teve uma explosão de gás, né? Por várias razões. Mercúrio tá retrógrado em Peixes. O Marte também agora está em Peixes, né? Em mútua recepção com o Netuno que está em Áries. E o Júpiter ainda ativando a estrela Wasat em breve. Então, assim, é um barril de pólvora também. Vai ser algo assim assustador. Então, prestem atenção aí no gás de vocês. Eu já fiz vídeo a respeito disso. Procurem aí, eu vou até deixar depois um card aí indicando qual que é os cuidados que vocês devem tomar com relação a gás, que não é brincadeira. E depois ele vai ativando outras estrelas também, como Pólux, e tem uma outra estrela também agora que me fugiu o nome também. Mas que são estrelas importantes, tá bom? Mas eu vou fazendo vídeos à parte para não me estender muito aqui, tudo bem? E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, inscreva-se, ative o sino de notificações, comente, curta e compartilhe. Um grande abraço.